Olá, gente, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Então, hoje nós iremos dar continuidade ao nosso capítulo 11 do livro 2, né? Falando ainda sobre células, só que a gente vai dar um pouquinho mais de aprofundamento, tá ok? Então, hoje a gente vai falar como que as células, né, que são coisas que nós já começamos a estudar, né, nas aulas anteriores, como é que elas se organizam para formar os tecidos, né, que existem no corpo humano, né? Tecido não é só tecido de pano não, tá, gente? Existem tecidos no nosso organismo, tá, que são formados consequentemente por células, tá? E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Vamos lá? Então, antes de nós vermos quais são os tecidos que existem no nosso corpo, é necessário que nós venhamos a conhecer quais são os níveis de organização que os seres vivos, né, eles se organizam, né? Como é que essa organização ela se dá, como é que ela acontece? Então, um dado importante, né, antes de a gente falar de qualquer órgão, qualquer função de qualquer tecido, é bastante importante a gente dizer que a pele ela é o maior órgão do nosso corpo, né, do nosso sistema, tá? Porque ela reveste toda a parte, né, do nosso corpo, tanto por fora quanto por dentro, tá? A gente vai ver a seguir isso. Os animais, né? Nos animais, as células com a mesma função, né? Elas vão formar tecidos. Tá? Então, células especializadas com uma determinada função, elas vão formar um tecido. Tecido conjuntivo, tecido epitelial, tecido cardíaco, tá? Existem alguns aí que nós vamos estudar hoje, tá? E esses tecidos, né, eles vão se organizar para formar os órgãos, tá? Esses órgãos, né, que compõem o sistema, né? No nosso organismo, nós temos diversos tipos de sistema. Sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema excretor, sistema linfático. Existem diversos tipos, né? Sistema nervoso, tá? Então, cada um desse conjunto de sistemas são formados por tecidos que se organizam em órgãos para se formar esses sistemas, né? Então, por exemplo, o sistema digestório, né? O sistema digestório ele é formado aí por algumas estruturas, por alguns órgãos, né, que permite com que a interação desses órgãos se organize, forme um sistema, tá? Então aqui, né, só para enfatizar, nós temos diversos tipos de sistemas, né? Como eu havia falado, o sistema que compõe a digestão, a respiração, a excreção e assim sucessivamente, né? Existem vários, tá? E esses sistemas, né? Eles funcionam de forma muito conectada, tá? Não é uma coisa independente da outra, tá? Eles dependem muito, eles são muito interligados uns com os outros, um depende muito da função do outro, tá? E a conexão entre esses sistemas é o que forma o organismo, tá? Então aqui na imagem nós temos essa organização, né, de como é que acontece os níveis, né, dos seres vivos, de organização de seres vivos. Então aqui do menor para o maior, né? Nós temos a célula, né? Essas células elas vão se organizar de forma a se originar um tecido, né? Esse tecido que compõe células especializadas, células que têm uma mesma função, vai compor, né? Vai dar origem a um órgão. Esses órgãos, né, esses diversos órgãos vão compor um sistema, tá? E esse conjunto de sistemas
é o que a gente diz, né, que formam um organismo, tá, gente? Então vamos lá. Os diferentes tecidos do corpo humano, né? A gente, antes de estudar quais são os diferentes tecidos do corpo humano, a gente precisa se perguntar como que esses tecidos eles se formam, né? Qual é a origem, de onde é que eles vieram, tá? Então tudo começou com o desenvolvimento, né, durante lá a fase embrionária. O que é isso? É quando a gente era um bebezinho, né, lá na barriga da nossa mãe. Então, durante essa fase do desenvolvimento embrionário, né, onde a gente era um embriãozinho, né, antes da gente virar mesmo um embrião, tudo começa aqui, ó. Vamos olhar para a imagem, essa célula que a gente diz que é célula ovo, tá? Essa célula ovo, ela nada mais é do que a união do espermatozoide com o óvulo, tá? Então, a fusão, a união dessas duas células forma o que a gente diz que é uma célula ovo, tá? Que tem a carga genética 50% que é a origem do pai e o outro 50% de origem materna, tá? E aí depois que a gente tem essa célula ovo, que ali é o produto da fecundação, né? Aí sim, essa célula ela vai se dividir, ela vai se multiplicar, tá? Através de um processo que a gente chama de divisão celular, tá? Por mitose. Existem dois tipos de divisão celular, mitose e meiose. Nesse caso aqui, nesse tipo de multiplicação, a divisão celular em questão, que aqui a gente está falando, é a por mitose, tá? Então, a célula ovo, ela se divide aqui, ó, em duas, tá? E cada uma dessas duas vai se dividir em mais duas. E assim sucessivamente. Uma se divide em duas, essa outra célula filha se divide em mais duas e assim vai ocorrendo a multiplicação celular, tá? Até com que esse conjunto de diversas células aqui, elas começam a ganhar função, elas começam a se especializar em uma determinada funcionalidade, tá? E depois que elas ganham uma determinada função, elas não conseguem trocar de função. Ou seja, uma célula que compõe a nossa pele, né, que forma a nossa pele, ela não consegue fazer a mesma função de uma célula do osso, por exemplo, né? Porque a composição delas vai ser um pouquinho diferente, a função mesmo, né? Elas vão trabalhar de formas diferentes, tá? Então, depois aqui, ó, nesse último estágio que a gente tem aqui, ó, célula do tecido conjuntivo, célula do osso, célula do músculo, célula da pele, célula do tecido nervoso, tá? Que é o neurônio, células epiteliais e assim sucessivamente, né? Existem diversos tipos de células com uma determinada especialização. Então, depois que elas ganharam função, aí sim, o conjunto dessas células com uma mesma função forma um tecido. E esse tecido, né, por si só, ele vai se organizar e formar, dar origem a um órgão, e aí depois o conjunto de órgãos dá origem a um sistema, né, como nós vimos no slide anterior, tá? Mas tudo começa aqui, ó, no desenvolvimento embrionário, tá? Onde células semelhantes se unem e desempenham uma determinada função, é o que eu acabei de explicar. Então, né, quais são os tipos de tecidos, né, agora que nós já vimos que as células elas se especializam, como é que elas são originadas, quais são os tipos de tecidos existentes, né? Existem 4, né, tipos de tecidos básicos. O primeiro deles que a gente vai falar hoje é o epitelial, depois o conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso, tá, gente? Então vamos lá. Tecido epitelial. Tecido epitelial é o tecido que reveste todo o nosso corpo, tá? Tanto por fora quanto por dentro, tanto externamente quanto internamente, né? A nossa pele, né? O nosso rosto, tudo é revestido por esse tecido epitelial, tá?
Inclusive, os nossos órgãos por dentro são revestidos por esse tecido epitelial, tá? Então, a função do tecido epitelial é a função de revestimento, é de revestir, é como se ele fosse uma roupinha, né? Que veste, que protege, tá? Porque abaixo do tecido epitelial, nós temos a nossa musculatura, camadas ali embaixo de outros tipos de células, que são frágeis, né? E se tivesse o contato direto, por exemplo, com os agentes do meio ambiente, os agentes externos como vento, chuva, temperaturas variadas, né? O próprio sol, né? O calor do sol, né? E elas iriam se danificar com muita facilidade. Então, o tecido epitelial, ele serve para revestir, né, as outras células do nosso corpo, para proteger o nosso corpo, tá? Além disso, o tecido epitelial, ele é responsável por liberar secreções para glândulas, né? A gente tem um conjunto de glândulas, né, que são as glândulas sudoríparas, né? Essas glândulas sudoríparas, elas são as glândulas que produzem o nosso suor, né? E quem produz essas substâncias, né, das glândulas sudoríparas é o tecido epitelial, tá? Aqui nós vemos na imagem as células do tecido epitelial. Isso aqui é um tecido, tá? Cada coisinha dessa aqui é uma célula. E aqui especificamente a gente vê o tecido epitelial que reveste o nosso intestino, né? O intestino por dentro, como é que acontece a organização, né, desse tecido epitelial, tá? Então, próximo aqui. Tecido nervoso, né? O tecido nervoso é aquele que forma o nosso sistema nervoso, tá? Formado por um conjunto de várias estruturas, tá? O tecido nervoso não é só o cérebro, né, que está lá dentro da nossa caixa craniana, dentro da nossa cabeça. Mas existe um conjunto de microestruturas dentro desse cérebro, né, que são diversas, né, cada um com uma função especializada, e esse conjunto, né, de informações, de funções, é que faz com que a gente venha desempenhar uma determinada função, tá? Mas, assim, de maneira geral, né? Qual é a função, né, desse tecido nervoso? É basicamente transmitir os impulsos nervosos, né, as informações para com que o nosso corpo execute um determinado comando, né? Então, por exemplo, se eu quero bocejar, né? Tudo isso começa lá no nosso cérebro, né? Que ele lê uma mensagem e envia uma resposta, né? Se você dá uma topada com o dedo do pé em algum lugar, né? Primeiro, quem é que faz a primeira leitura não é o dedão do seu pé, é o cérebro que processa aquela informação e transmite o impulso nervoso até o dedão do seu pé para dar aquela intensidade da dor, de que aconteceu alguma coisa, de que você se machucou, tá? Então, esse tecido nervoso, a função básica dele é a transmissão de informações para todo o nosso corpo, né? Como é que o nosso coração ele pulsa, né? Como é que ele bate, como é que os nossos pulmões eles se enchem, né? Eles se expandem e eles murcham. Como é que acontece tudo isso dentro do nosso corpo? Através dessas informações, dos impulsos nervosos que são transmitidos lá por esse sistema nervoso, que envia essas informações, essa transmissão por todo o nosso organismo para executar determinadas funções, tá? Então aqui a gente já falou, né, funções aí, né, essas que eu tô citando, como por exemplo a respiração, né, a digestão, a circulação, a excreção, tudo isso depende de impulsos nervosos que são comandados pelo sistema nervoso, tá? Aqui na imagem nós vemos,
né, a interligação, né, a conexão de neurônios, tá? Cada estruturazinha dessa que a gente está vendo aqui em roxo, isso corresponde a um neurônio, tá? E a união de neurônios, né, eles acabam transmitindo, né, essas informações que a gente chama de sinapses, tá? Então vamos lá, continuando. Tecido muscular, né? O tecido muscular, ele é formado, né, ele é composto por células que têm a capacidade de se contrair, ou seja, de encolher, tá? Essas células que têm essa capacidade de esticar e contrair, fazer esse movimento, tá? São as fibras musculares, tá? E elas, né, esse movimento, né, de contração e relaxamento faz com que o nosso corpo ele consiga desempenhar determinados movimentos e até o deslocamento de um lugar para o outro, né? Como é que a gente consegue andar, como é que a gente consegue correr, né? Através da contração muscular, tá? Mas o tecido muscular ele não está só diretamente relacionado com a parte externa do nosso corpo, né? O músculo lá do braço, né? Os músculos da perna, tá? Da panturrilha. Não é só esse tipo de tecido muscular que a gente está falando. A gente também, quando fala de tecido muscular, a gente está falando de um tecido muscular, por exemplo, que compõe o nosso coração, tá? Só que a gente vai ver que existem algumas diferenciações. Os dois são tecidos musculares, tá? Só que o que vai diferenciar um do outro é a capacidade de contração, né? Se um contrai ou não contrai, tá? Então aqui, ó, para com que ocorra, né, a pulsação do coração, a expansão da caixa torácica, né, e dos pulmões, precisa, né, da união, né, da interação desse tecido muscular, tá, gente? Existem, né, de acordo aí com essa característica de contração, 3 tipos básicos de tecidos musculares, tá? Que são eles: o tecido muscular estriado cardíaco, tá? Esse tecido muscular estriado cardíaco é aquele que compõe o nosso coração, é esse aqui, ó, que a gente tá vendo aqui, ó, que sai do coração, ó, tecido muscular estriado cardíaco, tá? O que ele faz, né? Qual é a função dele? Ele vai desempenhar contrações rápidas, né? O nosso coração, ele pulsa, né, com bastante velocidade, porque por dentro dele passa todo o volume de sangue do nosso corpo, né? Que o nosso coração, ele envia o sangue pobre em oxigênio para os nossos pulmões, para lá nos pulmões ser oxigenado, né? Ganhar oxigênio e levar esse oxigênio para todo o corpo. Nisso que passa esse volume de sangue, para entrar sangue no coração e expulsar esse sangue, para com que esse sangue saia do coração, precisa, né, aí da contração, com que essa contração ela seja rápida, seja forte, tá? Então o tecido muscular estriado cardíaco, ele realiza uma contração rápida, rítmica, né, no mesmo ritmo, tá? E involuntária. O que significa involuntária? Que a gente não consegue controlar, tá? Por exemplo, eu comando que eu vou levantar a minha mão, né? E isso é uma coisa que eu consigo comandar. Agora, eu comando a hora que me dá vontade de urinar, né? Não, a gente não consegue controlar, né? Simplesmente vem à vontade, a gente até se aperta um pouquinho, mas tem uma hora que a bexiga fica tão cheia que a gente precisa ir, tá? Então, o coração, assim como esse exemplo que eu acabei de dar da bexiga, são exemplos, né, de ações do nosso organismo que são involuntárias, a gente não consegue comandar, tá? Não depende do nosso comando, tá? Então, o coração, independente se você quer que ele funcione ou não, ele vai continuar funcionando, a não ser que exista alguma anormalidade, tá?
Então ele continua pulsando lá dentro, tá? Isso é um movimento que a gente chama de involuntário. E o tecido muscular estriado esquelético é esse que a gente está vendo aqui, ó, tá? Do bíceps, né? É esse que forma lá o nosso muque, né? O bíceps é esse músculo que a gente tem aqui, e tem também o tríceps, que é o músculo de trás, né? Que o pessoal malha esse músculo, né? Contrai, né? Para deixar o músculo maior, né? Então, esse movimento, né? Do tecido muscular estriado esquelético, a gente diz que é uma contração voluntária, tá? A gente consegue escolher a hora que ele vai contrair, né? Então eu vou lá, contraio, né, o meu muque, né? Então isso é uma coisa que eu consigo comandar, que eu consigo controlar, tá? Então a contração, ela é voluntária porque depende do meu comando, tá? Ela é forte e vigorosa, tá? E o tecido muscular não estriado, ou simplesmente tecido muscular liso, tá? Ele tem um tipo de contração involuntária, que é aquele que a gente também não consegue comandar, né? Como eu havia falado, igual o coração. É lento, tá? E duradouro. É quase que contínuo, tá? É devagar, né? E contínuo, tá? E qual o exemplo, né, que a gente tem de tecido muscular liso ou não estriado? Por exemplo, aqui o nosso estômago, né? O nosso estômago, ele realiza alguns movimentos de contração involuntária, tá? Para ajudar a empurrar o bolo alimentar, né? O alimento que você ingeriu, ele precisa sair do seu estômago depois que ele passa pela ação de enzimas digestivas em direção lá ao intestino, tá? Então, quem comanda essa contração, né? Primeiramente, tudo começa lá no cérebro. Lembra que a gente falou anteriormente? Então, é o cérebro que envia essas informações de contração, né, de relaxamento. Nesse caso, a contração é involuntária. Você não consegue comandar a contração do seu estômago, tá? Isso é uma coisa involuntária que a gente diz, tá? Então, esses são os 3 tipos básicos, né, de tecidos musculares que estão presentes aí no nosso organismo. E por fim, a gente tem o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele apresenta células separadas umas das outras, né, que desempenham funções diferentes, tá? Quando a gente une, né, essas estruturas aí do corpo, elas podem preencher espaços, elas podem formar ossos, cartilagens, o nosso sangue, armazenar gordura, entre outras funções. Então, o tecido conjuntivo, ele está presente, né, não só em um sistema específico, ele dá mais essa função de preenchimento desses diversos tipos de tecidos que a gente está falando. Então, aqui no primeiro, né, primeira imagenzinha aqui, a gente tem o tecido adiposo. Esse tecido adiposo é a nossa gordurinha, tá? É o tecido gorduroso, né? Então, esse tecido conjuntivo, ele fica aqui entre os espaços, tá? De uma célula entre a outra, tá? O tecido ósseo, aqui, ó, compõe lá a nossa estrutura óssea. Então, entre, né, uma estrutura e outra, esse tecido conjuntivo, ele vem preencher os espaços, as lacunas vazias, tá? E assim é nos outros tipos de tecidos também, lá no tecido cartilaginoso, no tecido conjuntivo frouxo, né? Tem vários tipos de tecido conjuntivo, tá? Tecido conjuntivo frouxo, reticular, tecido conjuntivo denso, tá? Então, todos esses tipos de tecidos aqui que a gente citou, né, tem a participação do tecido conjuntivo, que é um tecido de preenchimento, né, que desempenha aí diversos tipos de funções, tá?
os principais sistemas do nosso corpo humano, né? Já que a gente começou lá falando sobre célula, que essas células especializadas formam tecidos, esses tecidos formam órgãos e esses órgãos agora sistemas. Agora a gente precisa ver quais são esses sistemas do corpo humano, as funções e os órgãos que compõem esses sistemas, tá? Então aqui o primeiro que a gente vai comentar rapidinho, tá? É o sistema cardiovascular ou sistema circulatório. Ele tem a função basicamente de transportar gases respiratórios, né, o oxigênio para todo o nosso corpo, nutrientes, tá, hormônios e outras substâncias. Quem são os órgãos, né, que compõem esse tecido, esse sistema cardiovascular, né? O coração, o sangue e os vasos sanguíneos, tá? Seria a composição do sistema cardiovascular. Próximo sistema é o sistema linfático. Ele, juntamente, né, com o sistema imunológico, protege contra infecções e doenças, tá? Então, qualquer agente infeccioso, tipo uma bactéria, um vírus, né, que entra em contato com o nosso organismo, existem esses dois sistemas no nosso organismo, o linfático e o sistema imunológico. Eles juntamente, né, ali unindo forças, eles têm essa capacidade de proteção contra esses agentes infecciosos que eu comentei, bactérias, vírus, etc. Os órgãos que compõem esse sistema: a linfa, os gânglios, os vasos linfáticos. Sistema digestório. O sistema digestório, ele tem a função de transformar os alimentos que a gente ingere em partículas menores, tá? Para com que as células consigam absorver esses nutrientes juntamente com a água também que nós ingerimos. Quais são as estruturas que compõem esse sistema digestório? A boca, tudo começa na boca, tá? Então a boca, faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, as glândulas salivares, o pâncreas, o fígado, né, que são glândulas anexas, né? São estruturas anexas do nosso sistema digestório. A gente tem também o sistema endócrino. Esse sistema endócrino, ele tem por objetivo, por função, comunicar, né, estabelecer uma comunicação no interior do corpo por meio de hormônios, tá? Então, no nosso organismo existem diversos tipos de hormônios, tá? Que fazem parte, são secretados, são produzidos pelo nosso sistema endócrino, tá? E que glândulas, né, que estruturas são essas que compõem esse sistema endócrino? A hipófise, o hipotálamo, a glândula pineal, a tireoide, a paratireoide, o pâncreas, né, o timo, as glândulas adrenais, suprarrenais, os testículos e os ovários, tá? Sistema tegumentar proporciona proteção contra lesões e perdas de líquido, né, e fornece defesa física contra infecções por micro-organismos, relacionando aí com a temperatura, né, com o controle de temperatura. O que faz parte, né, desse tecido tegumentar? A nossa pele. A gente não falou de proteção, revestimento, né, no início da aula? Então, faz parte do tecido do sistema tegumentar a nossa pele e os anexos: unhas, glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas e glândulas mamárias. Tecido muscular ou sistema muscular, né? Responsável pelo movimento, né, pela nossa movimentação e pelo suporte de órgãos internos, tá? E o que compõe esse sistema muscular é o tecido muscular, aqueles três que nós comentamos anteriormente, tá? Aqui a gente tem ainda o tecido nervoso, que tem a função de processar e controlar informações, né, para o funcionamento do nosso corpo, né? Lembra aquela transmissão dos impulsos nervosos que comandam as ações do nosso organismo? Então o sistema nervoso que executa essa determinada função. O que compõe, né, esse sistema nervoso?
O sistema nervoso ele é dividido em duas partes básicas: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O central ele é composto por estruturas como o encéfalo e a medula espinhal, tá? E o sistema nervoso periférico é composto pelos nervos, tá? Sistema genital ou sistema reprodutor. A função é atuar na reprodução, né, através da produção dos gametas sexuais, que são lá os óvulos e os espermatozoides, tá? E produzir os hormônios sexuais, tá? Esses hormônios sexuais, eles têm aí diversas funções no nosso organismo, né? Nas meninas, né, quando ficam mocinha, por exemplo, vão estar atuando no ciclo menstrual, né, das meninas, né, e depois das mulheres. Nos homens tem, né, algumas funções, porque existem hormônios específicos, né, de mulheres e de homens, tá? Então, nos homens vai atuar em algumas ações, como por exemplo, engrossamento da voz, produção de pelos, de barba, bigode, né? Essas coisas desse tipo, tá? Então aqui, o que compõe esse sistema reprodutor, né? Esse sistema genital? As tubas uterinas, né? Se a gente estiver falando de mulher, né? Então, tubas uterinas, útero, ovários, vulva, vagina, tudo isso, essas estruturas que a gente acabou de citar, é do sistema reprodutor feminino. E do sistema reprodutor masculino, a gente tem aí os testículos, o canal deferente, o epidídimo, a vesícula seminal, a próstata e o pênis, tá? Então, essas estruturas compõem o sistema genital masculino. E o sistema respiratório, né? Qual é a função dele? Retirar o ar, né, ali pela inspiração e enviar para os órgãos, né, capazes de absorver esse gás, né? E além disso, eliminar o gás carbônico para a atmosfera através da expiração, né? Então, a gente inspira, né, enche o pulmão de oxigênio e depois expira o gás carbônico. É basicamente essa a função do sistema respiratório. Que tá, só fazendo aqui um link, né, um parêntese, ele está diretamente relacionado com o sistema cardiovascular, que a gente falou ali no outro slide anterior, tá? Quais são as estruturas, né, que fazem parte desse sistema respiratório? O nariz, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares e os pulmões, tá? Sistema esquelético, ele é responsável por suportar o corpo, né? Por dar estrutura ao nosso corpo, por proteger os órgãos vitais, proporcionar movimento das articulações, né? Produção de células sanguíneas, né? E armazenar aí minerais, como cálcio, por exemplo, tá? Ele possibilita algumas funções, a gente citou aí, né, várias, tá? Não é só fazer, né, compor, né, fazer parte da composição do nosso esqueleto, tá? Vai além as funções do sistema esquelético. Quais são as estruturas, né, que compõem o sistema esquelético? Os ossos, as cartilagens, as articulações, os tendões e ligamentos. O sistema excretor, ele tem a função de remover o excesso de água, sais minerais e toxinas, né, do nosso sangue, tá? Então, quais são as estruturas que compõem, né, esse sistema excretor? Os rins, os uréteres, a bexiga urinária e a uretra, tá? Então, o rim, né, a gente tem dois rins, né, um par de rins. E esses rins têm a função exatamente de filtrar o nosso sangue, retirando todas as impurezas do nosso corpo, né? E a bexiga urinária vai ter essa função de armazenar a urina juntamente com esse excesso de toxinas do corpo que o rim, né, jogou para fora, ele filtrou, tá?
E a uretra é esse canal por onde a urina passa, tá? É que tem a comunicação interna com a nossa bexiga e a comunicação externa com o órgão genital, tá? E por fim, a gente tem o sistema imunológico. O sistema imunológico, ou também chamado, conhecido como sistema imune, ele tem a função de defesa contra doenças infecciosas, né, aí do nosso corpo, tá? Ele trabalha juntamente com o outro sistema linfático que nós citamos no slide anterior, tá? Então a união desses dois forma aí a nossa defesa, né, do nosso organismo, a defesa do nosso corpo. E quais são as estruturas que compõem esse sistema imunológico? Os leucócitos, né, que são os glóbulos brancos do nosso sangue, as tonsilas palatinas, os adenoides, o timo e o baço, tá? Então, gente, percebam que as coisas começam do menor para o maior. A gente começou lá falando da célula, essas células que ganharam funções específicas, se especializaram, né? E essas células especializadas formaram um tecido que aí sucessivamente formou órgãos, esses órgãos diversos, né, com funções semelhantes, formam um sistema e o conjunto desses diversos sistemas forma um organismo, né? E a gente acabou de ver aqui que sistemas são esses, são vários, né? Vocês conseguiram perceber e como eles estão conectados, né, diretamente ou indiretamente uns com os outros. É isso, gente. A gente fica por aqui com a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido, tá bom? Qualquer dúvida, deixa lá na escola web, tá bom? Que aí eu respondo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!